Este é o podcast do Escritório Tavares e Oliveira Advogados Associados, trazendo temas jurídicos atuais e relevantes com especialistas da área jurídica, além de análise sobre o impacto das novas leis no cotidiano das pessoas e das empresas, sempre com abordagem didática, ética e profissional. O episódio número 3 é sobre como o Brasil e o direito mudaram com a inteligência artificial, a nova economia e os avanços sociais. O podcast Tavares e Oliveira Advogados está nas plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e YouTube. Esperamos que gostem. Boa audição, inscreva-se e deixe seus comentários. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem aqui uma pergunta. Será que é possível contar a história de um país inteiro olhando só para uma empresa? É uma boa pergunta. A nossa fonte para tentar responder a isso é um documento que celebra os 30 anos de um escritório de advocacia brasileiro, o Tavares e Oliveira Advogados Associados. Certo. E a gente vai usar esse documento como um mapa, sabe? Uma linha do tempo que vai de 1995 até 2025, para ver se a jornada deles reflete mesmo as batalhas, as vitórias, enfim, do Brasil nessas últimas 3 décadas. É um exercício bem interessante. O que a gente vai fazer aqui, então, é usar a história desse escritório para tentar entender como o Brasil mudou. Exato! Em vez de olhar, sei lá, para os grandes números da economia ou para os discursos políticos, a gente vai ver como as transformações na tecnologia, nas leis e nos direitos civis impactaram uma organização no dia a dia. Filme do país em câmera lenta, né? Exatamente, através dos olhos de uma empresa. E o filme começa com uma coincidência que, olha, parece argumento de cinema. O escritório é fundado em 1995, exatamente no mesmo ano em que a Microsoft lança o Windows 95 e a internet começa a entrar na casa das pessoas aqui no Brasil. É o marco zero, né? Totalmente. A cronologia deles marca esse ponto como o Big Bang da era digital. E a partir daí é uma avalanche. Google em 98, Facebook em 2004, YouTube em 2005, WhatsApp em 2009. É uma velocidade estonteante. Sim. E o que me chama a atenção é que o próprio escritório parece ter percebido a onda chegando. Já em 1996, o documento menciona que eles implementaram uma intranet e um software de gestão. Em 96. Nossa, isso era super vanguarda, né? Vanguarda pura. Hoje parece básico, mas em 96... E essa revolução digital foi muito além de só mudar as ferramentas de trabalho, sabe? Ah, com certeza. Ela criou um universo de problemas jurídicos que simplesmente não existiam. Quer dizer, os advogados em 1995 estavam, assim, completamente despreparados para o que vinha aí. A formação deles não cobria nada disso. Exatamente. De repente, os advogados tiveram que se preocupar com coisas que pareciam ficção científica. A cronologia mostra que o debate passou de, como redigir um contrato de aluguel, para quem é o dono dos dados de um utilizador de uma rede social. Que mudança! A discussão sobre privacidade, segurança de dados, desinformação, tudo isso nasceu e explodiu nesses 30 anos. O direito começou uma corrida desesperada para tentar acompanhar a tecnologia. E essa corrida nunca mais parou, né? A linha do tempo traça uma linha direta desse início com o Windows 95 até o ponto mais recente, em 2024, com a explosão da inteligência artificial generativa. Sim, ChatGPT, Gemini. Exato. Sem dúvida. A IA generativa é a nova fronteira dessa corrida. A cronologia levanta as questões que estão na mesa de todos os escritórios hoje. Por exemplo? Bom, como ficam os direitos de autor de uma imagem criada por IA? Qual é a ética de usar essas ferramentas para redigir uma petição? Quem é o responsável se uma IA cometer um erro grave? São perguntas gigantescas. E que não tem resposta fácil. Se em 1996 a inovação era ter uma rede interna, em 2024 a questão é como navegar num território legal que ainda nem foi totalmente mapeado. A transformação é abismal. É impressionante como a tecnologia forçou a criação de um direito novo, do zero. Mas e as leis que já existiam? O Brasil de 2002 era o mesmo de 1916. Essa é uma ótima pergunta. Pelo que o documento diz, a resposta é um rotundo não. A começar pelo coração da vida privada, o Código Civil. Exatamente. A cronologia dá um destaque enorme ao novo Código Civil de 2002. E por um bom motivo.
Ele substituiu uma lei de 1916. De 1916. Pense nisso. O Código Antigo foi escrito numa época em que a maioria dos brasileiros vivia no campo. As mulheres não votavam. Outro mundo, literalmente. Outro mundo. E o modelo de família era único e patriarcal. A aprovação do novo código demorou mais de 25 anos no Congresso, o que mostra a dificuldade de mover uma estrutura tão antiga. E na prática, o que mudou de forma tão radical? O documento aponta duas áreas principais. A primeira, o direito de família. O novo código formalizou uma realidade que a sociedade já vivia, sabe? Igualando os direitos entre homens e mulheres na liderança da família. Certo. E um ponto crucial. Acabou com a distinção entre filhos nascidos dentro ou fora do casamento. Ah, isso é fundamental. E outro ponto que parece técnico, mas é gigante. O Código de 2002 substituiu o antigo Código Comercial, que era de 1850. De 1850, da época do Império. Da época do Império. Era como tentar regular o tráfego de drones com as regras para carroças. Entendi a analogia. Simplesmente não funcionava para a economia moderna. Então, essas mudanças nas leis não são eventos isolados, né? Elas são o Estado tentando, com muito esforço e atraso, sincronizar os seus relógios com os da sociedade. E essa tentativa de modernização não parou por aí. A linha do tempo também aponta para outra grande reforma, a do Código de Processo Civil em 2015. Sim. Que basicamente dita as regras do jogo nos tribunais. Sim, e o objetivo ali era atacar um dos maiores problemas da justiça brasileira, a lentidão. O documento destaca que o novo código passou a valorizar a conciliação e a mediação. Para tentar resolver antes do processo. Exato. Tentando resolver os conflitos antes que virem processos intermináveis. E introduziu algo muito importante. Um sistema de precedentes vinculantes. Precedentes vinculantes. Isso soa algo do direito americano, dos filmes. O que significa isso para o Brasil? É uma excelente observação. É uma mudança de mentalidade para o direito brasileiro que se aproxima do sistema anglo-saxônico, onde a decisão de um tribunal superior passa a ser uma regra quase tão forte como a própria lei. O objetivo era evitar que casos idênticos tivessem resultados completamente diferentes, dependendo do juiz ou do tribunal. Mais previsibilidade, então. Exato. Mas o esforço para trazer eficiência e previsibilidade a um sistema que é notoriamente caótico. E a reforma mais recente que a cronologia menciona é talvez a mais ambiciosa de todas, a reforma tributária de 2023. Sim, essa é gigantesca. Descrita como um marco para simplificar o que muitos consideram um dos sistemas de impostos mais complexos do mundo. A famosa sopa de letrinhas. Essa mesmo. A ideia central foi substituir 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por apenas 2 impostos sobre o valor acrescentado, a CBS e o IBS. E ainda teve o imposto seletivo, né? Sim, uma espécie de imposto do pecado sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao ambiente, como cigarros e bebidas açucaradas. Então, a gente tem leis econômicas e processuais sendo modernizadas. Mas, para mim, a parte mais impactante da cronologia é quando ela mostra como o direito tocou diretamente na vida, na dignidade e na segurança das pessoas. Concordo. É aí que a função social do direito fica mais visível, mais palpável. E o primeiro grande marco que o documento aponta é a Lei Maria da Penha, de 2006. Um marco absoluto. A cronologia descreve como legislação de vanguarda e divisor de águas. E não é um exagero. O que a tornou tão revolucionária. Porque afinal agredir alguém já era crime, não era? Sim, mas a lei fez muito mais do que só aumentar a pena. Ela reconheceu a complexidade do problema. Certo. O documento detalha isso bem. A lei definiu as várias formas de violência doméstica, não só a física, mas também a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Deu nome a sofrimentos que antes eram invisíveis para a justiça. Exatamente essa expressão. E o ponto talvez mais crucial, acabou com a prática de substituir a punição do agressor pela doação de cestas básicas. Uma prática vergonhosa, né? Sim. Isso sinalizou que a violência contra a mulher não era um crime menor,
era uma violação grave de direitos humanos. E o interessante é que a linha do tempo não mostra só as leis aprovadas pelo Congresso. Ela coloca lado a lado as decisões do Poder Judiciário. Como se fossem dois motores impulsionando a mudança. Isso. Exato. Porque muitas vezes o Congresso não avança na velocidade que a sociedade exige. E a cronologia destaca o papel central do Supremo Tribunal Federal, o STF, nesse processo. Começando por 2011. Sim, primeiro em 2011, com o reconhecimento da união homoafetiva. Na prática, o STF disse, olha, casais do mesmo sexo são uma família e têm os mesmos direitos, a herança, pensão e partilha de bens. Uma decisão que mudou a vida de milhões de pessoas da noite para o dia. Totalmente. E depois, em 2019, veio a criminalização da homofobia e da transfobia. Mas esse é um ponto polêmico no Brasil, certo? A ideia de que o judiciário está legislando no lugar do Congresso? Sim. É um debate constante. A cronologia aborda essa tensão. Aborda implicitamente. Ao colocar essa decisão na linha do tempo, ela mostra um mecanismo. O STF não criou uma lei do nada. Certo. O que ele fez foi interpretar a Constituição e dizer que, na ausência de uma lei específica do Congresso, os atos de homofobia e transfobia deveriam ser enquadrados como crime de racismo, que já existia. Entendi. A própria decisão diz que a medida é válida até que o Congresso legisle sobre a matéria. O que esses exemplos revelam é um sistema de freios e contrapesos em ação, sabe? Quando um poder fica inerte, outro poder atua para preencher a lacuna. Exato, com base nos princípios fundamentais da Constituição, como igualdade e dignidade. Enquanto tudo isso acontecia aqui dentro, o mundo lá fora não parou. A cronologia faz questão de nos lembrar disso, ancorando a história do escritório em grandes crises globais. Que, claro, atingiram o país em cheio. A primeira é a crise financeira de 2008. A crise do Lehman Brothers começou com hipotecas de alto risco nos Estados Unidos e virou a pior recessão global desde os anos 30. E como o Brasil reagiu? A fonte aponta a reação do governo brasileiro na época, que foi a cartilha anticíclica. Usar bancos públicos para expandir o crédito e lançar pacotes de estímulo fiscal para tentar proteger a economia do tsunami que vinha de fora. E é fascinante comparar a natureza dessa crise com a próxima que a linha do tempo marca, a pandemia de Covid-19 em 2020. Uma parece quase abstrata, financeira, e a outra... terrivelmente concreta e biológica. É uma ótima comparação. A crise de 2008 foi sistêmica, no coração do capitalismo financeiro. A de 2020 foi uma crise de saúde pública, existencial, que parou o mundo de uma forma que a gente nunca tinha visto. E o documento ressalta bem essa dualidade da pandemia. Por um lado, a tragédia humana e a recessão econômica brutal. Por outro, uma aceleração inacreditável de tendências futuras. Como o trabalho remoto, o comércio eletrônico. De repente, o futuro que a gente imaginava para daqui a 10 anos chegou em 10 semanas. Exatamente, e não só nos negócios. A pandemia forçou uma adaptação massiva do próprio sistema de justiça, com audiências virtuais e processos eletrônicos se tornando a norma. Verdade. E a cronologia também menciona a colaboração científica global que nos deu vacinas em tempo recorde, um sinal de esperança no meio do caos. E tem um último desafio global que a linha do tempo menciona, que não foi uma crise aguda, mas uma crise em câmara lenta. Isso, que perpassa todo o período. Sim, a crise climática, simbolizada pela assinatura do Acordo de Paris em 2016. É verdade. É um lembrete de que, para além dos choques repentinos, há uma transformação estrutural do planeta em curso que exige uma resposta contínua e que vai definir o direito e a economia do século XXI. Então, voltando à nossa pergunta inicial, depois de percorrer esta linha do tempo, parece que sim, é possível ver a história recente do Brasil através da jornada deste escritório. Sim, eu acho que sim. A gente viu a lei a correr atrás da tecnologia, a tentar modernizar-se, a expandir direitos e a reagir a choques globais. Eu diria que o que esta cronologia revela de mais profundo é uma tensão constante. A sociedade, a tecnologia, os costumes, tudo no Brasil se move numa velocidade vertiginosa. Enquanto o Estado, com as suas leis e instituições, corre desesperadamente para acompanhar. A história deste escritório não é só sobre a evolução do direito. Não. Essa palavra soa calma, linear.
Eu diria que é sobre a perseguição constante do direito à realidade. Cada nova lei, cada decisão judicial é uma tentativa de diminuir essa distância. Isso me faz pensar. Se o direito é um espelho da sociedade, como você disse, que imagem ele reflete hoje? A de um país que realmente evoluiu ou um que continua a lutar com os mesmos problemas de 30 anos atrás, só que com uma tecnologia diferente? Talvez os dois. O que a fonte ilustra é que o direito não é estático. Ele responde e, ao mesmo tempo, molda a sociedade. As vitórias, os desafios, a adaptação deste escritório são um microcosmo da própria evolução do Brasil. Certo. E isso nos leva a uma última reflexão. A cronologia termina em 2025 com o lema Rumo ao Futuro. Se a gente pensar nas tendências que discutimos, a aceleração da IA, a urgência climática, os debates sobre direitos, Sim. que acontecimentos poderiam constar numa linha do tempo semelhante, mas escrita, sei lá, em 2055? Que novas perseguições do direito terá de empreender para alcançar a realidade dos próximos 30 anos? É uma pergunta provocadora. É um exercício de imaginação, mas um que se baseia diretamente na trajetória que a gente acabou de analisar.